Vida simples, bolso cheio. Como economizar sem sofrimento? Seja bem-vindo a esse vídeo que foi feito pensado para a vida real, com contas para pagar, inflação ainda pressionando o bolso, juros altos e escolhas difíceis no dia a dia. Aqui, a proposta não é cortar tudo nem viver em modo de sobrevivência, mas aprender a usar o dinheiro de forma mais consciente, inteligente e alinhada com o que realmente importa para você. Ao longo do vídeo, você vai perceber que economizar não precisa ser sinônimo de sofrimento, culpa ou privação extrema. Pelo contrário, quando você entende para onde seu dinheiro está indo, começa a fazer escolhas melhores, e isso traz alívio, controle e liberdade. Com orientações práticas, comuns do cotidiano e exercícios simples de aplicar, vamos descomplicar suas finanças e mostrar como pequenos ajustes de hábito podem gerar grandes mudanças no seu bolso. Em vez de consumir por impulso, você passa a gastar com intenção. Em vez de viver no aperto, começa a construir tranquilidade. Mais do que falar sobre números, esta é uma jornada de autoconhecimento financeiro, um caminho em que menos excessos significam mais equilíbrio, mais clareza e mais espaço para viver com leveza. Afinal, uma vida simples não é uma vida limitada, é uma vida com propósito, escolhas conscientes e um bolso muito mais saudável. Se você se identificou com o que eu falei até aqui, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você me ajuda a levar essa informação para mais pessoas que também precisam aprender a cuidar melhor do próprio dinheiro. Aqui a gente fala de finanças de forma clara, possível e sem ilusão. Educação financeira de verdade, para quem vive a vida real. E quanto mais essa mensagem se espalha, mais pessoas conseguem sair do aperto e construir uma vida com mais tranquilidade. Depois de entender que uma vida simples não significa abrir mão do que importa, surge uma pergunta comum: economizar não é sinônimo de sofrimento? Essa é uma das maiores crenças equivocadas sobre dinheiro, e está mais do que na hora de quebrar esse mito. Economizar não é viver uma vida cinza, cheia de nãos e frustrações. Na prática, é exatamente o contrário. Isso traz leveza e te liberta. Quando você assume o controle das suas finanças, algo muda por dentro. A sensação de aperto dá lugar à tranquilidade e o medo do fim do mês começa a diminuir. Pense, por exemplo, no alívio de não carregar dívidas como um peso constante, ou na segurança de saber que, diante de um imprevisto, você não vai entrar em pânico nem recorrer a crédito caro, algo especialmente importante em um cenário de juros altos. Além disso, existe a liberdade de planejar sonhos de médio e longo prazo sem culpa. Essa paz financeira vale muito mais do que qualquer compra por impulso. Economizar não é deixar de viver hoje, é garantir que você consiga viver bem hoje e amanhã. E não, você não precisa de mudanças radicais para sentir esse efeito. Pequenos ajustes feitos com constância geram resultados surpreendentes ao longo do tempo. Reduzir apenas R$ 10 por dia em gastos desnecessários representa cerca de R$ 3.650 em um ano. Agora imagine o que esse valor pode significar. Uma viagem planejada, um curso que gere mais renda ou o início de uma reserva de emergência, aquela que traz noites de sono muito mais tranquilas. Primeiro passo para a virada dessa chave é descobrir para onde seu dinheiro está indo. A partir desse entendimento, chegamos ao ponto mais importante. Ninguém consegue economizar de verdade sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo. E aqui mora uma grande armadilha do dia a dia. Pequenos gastos, quase invisíveis, vão escapando. E quando você percebe, o saldo já foi embora. Por isso, esse primeiro passo é simples, mas poderoso. Anote todos os gastos. Durante 7 dias, registre absolutamente tudo o que você gastar, do cafezinho ao supermercado, do aplicativo de transporte à conta de luz. Neste momento, não existe certo ou errado. O objetivo não é se culpar, e sim enxergar a realidade. Depois, categorize suas despesas. Separe seus gastos por grupos como moradia, alimentação, transporte, lazer, assinaturas e despesas pessoais. Isso ajuda a visualizar melhor onde o dinheiro está sendo concentrado e onde pode haver exageros. Por fim, identifique os seus padrões. Observe com calma. Algo te surpreendeu? Existe alguma categoria consumindo mais do que você imaginava? Pequenos vazamentos financeiros costumam aparecer justamente aqui. Esse exercício é fundamental porque não dá para melhorar aquilo que não é medido.
Conhecer seus hábitos financeiros atuais é como ter um mapa claro nas mãos. A partir dele, você deixa de andar no escuro e passa a tomar decisões conscientes, sem sofrimento, sem radicalismo e com muito mais liberdade. Com essas anotações, você conseguirá identificar os 5 maiores vilões que boicotam a sua prosperidade financeira. E na maioria das vezes, você vai perceber que esses vilões não são grandes gastos isolados. São hábitos repetidos no automático, que passam despercebidos no seu dia a dia. Vamos aos principais. As compras por impulso. Sabe aquela promoção imperdível, o item que você nem planejava comprar, mas estava com desconto? Ou aquela compra feita num momento de cansaço, estresse ou tédio? Tudo isso pesa, e muito, no fim do mês. Uma estratégia simples funciona bem, a regra das 24 horas. Sempre que algo não for essencial, espere um dia antes de comprar. Na maioria das vezes, a vontade passa e o dinheiro fica. Os gastos invisíveis. Assinaturas esquecidas, aplicativos que você quase não usa, taxas bancárias, juros do cartão e pequenos débitos automáticos formam verdadeiros vazamentos financeiros. Isoladamente parecem inofensivos, mas juntos podem consumir centenas de reais por mês. Aqui, o antídoto é clareza. Faça um verdadeiro pente fino nos seus extratos e cancele tudo o que não faz mais sentido para a sua rotina. Alimentação fora de casa, delivery frequente, lanches por conveniência e almoços fora sem planejamento são hoje um dos maiores pesos no orçamento, principalmente com a alta dos preços de serviços e alimentos. Planejar refeições, levar comida de casa alguns dias da semana e reduzir pedidos por impulso já faz uma diferença enorme, sem precisar abrir mão totalmente do prazer de comer fora. As compras por status, comprar para mostrar, para acompanhar o padrão de outras pessoas ou apenas pelo nome da marca, costuma gerar arrependimento financeiro. Antes de qualquer decisão, vale se perguntar: isso resolve uma necessidade real ou só alimenta uma comparação? Escolher com consciência é libertador e alivia tanto o bolso quanto a mente. A falta de planejamento. Compras feitas às pressas, emergências previsíveis que não foram antecipadas, e decisões tomadas no calor do momento quase sempre saem mais caras. Quando você planeja, pesquisa preços e se antecipa, o dinheiro rende mais e o estresse diminui. Identificar esses vilões é um passo decisivo para virar o jogo. E veja que nenhum deles exige sacrifícios extremos. Com atenção, consciência e pequenos ajustes de hábito, você reduz significativamente o impacto no orçamento e começa a construir uma relação muito mais leve e inteligente com o dinheiro. E você vai perceber que conseguirá economizar sem parecer mão de vaca. Após identificar os vilões que drenam o seu orçamento, surge uma preocupação comum. Será que, ao economizar, vou parecer pão duro ou deixar de aproveitar a vida? Você vai ver que consegue fazer isso sem comprometer sua qualidade de vida, e muito menos sua imagem social. O segredo está nas substituições inteligentes. Em vez de cortar tudo, você aprende a trocar escolhas caras por opções que entregam o mesmo valor, só que com menos impacto no bolso. Assim você continua vivendo bem, só que de forma mais estratégica. Veja alguns exemplos simples e práticos. Troque marcas famosas por marcas próprias de supermercado em itens básicos do dia a dia. Em muitos casos, a qualidade é semelhante e o preço faz toda a diferença no fim do mês. Explore brechós, outlets e plataformas de revenda para roupas e acessórios. Dá para encontrar peças de ótima qualidade pagando uma fração do preço original, algo cada vez mais comum e bem visto. Use transporte público, aplicativos ou caronas compartilhadas sempre que possível, reduzindo gastos com combustível, estacionamento e manutenção do carro. Leve o happy hour para dentro de casa. Reunir amigos em casa costuma sair muito mais barato do que bares e restaurantes, além de ser mais confortável e intimista. Aproveite programações culturais gratuitas ou de baixo custo na sua cidade, como shows, exposições, eventos ao ar livre e atividades promovidas por centros culturais. Economizar não é sair dizendo não para tudo. Na prática, é aprender a escolher melhor. Em vez de eliminar totalmente o lazer, você passa a adaptar, equilibrar e priorizar aquilo que realmente traz prazer e bem-estar. O resultado é uma vida mais leve, sem culpa e sem aperto constante.
A verdadeira economia não está em gastar menos, mas em gastar melhor. Quando você muda o jeito de gastar, muda também a relação com o dinheiro. E isso, aos poucos, constrói liberdade, sem rótulos, sem vergonha e sem sofrimento. Quando você aprende a gastar melhor e fazer substituições inteligentes, acontece algo quase automático. Você começa a perceber que muita coisa que parecia essencial, na verdade, só ocupava espaço, no bolso, na agenda e na cabeça. Aí você entende que a vida simples é uma vida rica, e é aí que entra o conceito de vida simples, e ele não é sinônimo de escassez. O minimalismo financeiro vai muito além de economizar dinheiro. Trata-se de repensar a relação com o consumo e entender de forma honesta o que realmente contribui para a sua felicidade. Quando a vida é simplificada, uma descoberta se repete. Precisamos de muito menos do que imaginávamos para viver bem. Menos excessos, menos comparações e menos pressão para acompanhar padrões que nem sempre fazem sentido para a nossa realidade. Desapegue do que não soma. Um bom começo é fazer um inventário do que você já tem. Olhe com calma para roupas, objetos e itens acumulados ao longo do tempo. Veja aquilo que não é usado há mais de um ano, provavelmente não faz falta. Vender ou doar esses itens reduz custos de manutenção, libera espaço físico e traz uma sensação imediata de leveza mental. Simplifique a sua rotina, além das coisas, vale olhar para a agenda. Quais atividades realmente agregam valor à sua vida? O que virou obrigação sem propósito? Ao reduzir compromissos desnecessários e diminuir o tempo gasto em redes sociais, sobra mais energia para o que importa de verdade: descanso, saúde, família e projetos pessoais. Valorize as experiências e não os excessos. Cada vez mais, pesquisas e comportamentos mostram que experiências geram mais satisfação do que bens materiais. Um piquenique no parque, uma conversa sem pressa ou uma noite simples com amigos costuma deixar memórias muito mais duradouras do que um objeto caro comprado por impulso. A simplicidade escolhida de forma consciente traz ganhos que vão muito além do financeiro. Ela reduz o estresse, aumenta o tempo livre, diminui o impacto ambiental e ajuda você a direcionar atenção e recursos para aquilo que realmente faz sentido. No fim das contas, quando consumimos menos, algo curioso acontece. A sensação é de que temos mais tempo, mais clareza e mais liberdade para viver do jeito que combina com você. Agora, o mais importante é colocar o plano de 7 dias em prática. Esse é o momento mais importante de todos: sair da teoria e partir para a prática. Conhecimento sem ação não muda a conta bancária, mas pequenas atitudes, feitas com constância, mudam completamente o jogo. Este plano de 7 dias foi criado para ser realista, leve e sustentável, nada de mudanças radicais ou metas impossíveis. A ideia aqui é começar com passos simples, que cabem na sua rotina e já geram resultado logo de início. Primeiro dia, faça o diagnóstico financeiro. Comece olhando para a realidade, sem julgamento. Baixe um aplicativo de controle financeiro ou use uma planilha simples e registre todos os seus gastos. Em seguida, faça uma lista de todas as dívidas e contas recorrentes. Esse dia é sobre clareza, enxergar o todo para parar de andar no escuro. Segundo dia, comece a caçar os gastos invisíveis. Agora é a hora de investigar os vazamentos do seu dinheiro. Revise assinaturas, aplicativos, serviços automáticos e mensalidades. Cancele o que não usa ou não entrega valor real. Se possível, ligue para a operadora de celular, internet ou banco e negocie tarifas. Em um cenário de custos elevados, qualquer redução fixa faz diferença. Terceiro dia, planejamento das suas refeições. A alimentação é um dos maiores gastos do orçamento atual. Por isso, planeje um cardápio simples para a semana e faça uma lista de compras baseada nele. Compre apenas o necessário e evite ir ao supermercado com fome, porque isso quase sempre termina em gastos por impulso. Quarto dia, faça o desafio sem compras. Escolha um dia para não gastar absolutamente nada. Observe como você se sente, quais impulsos aparecem e o que realmente era necessidade ou apenas hábito. Esse exercício traz consciência e mostra que muitos gastos não são tão automáticos quanto parecem. Quinto dia, organize seu desapego. Separe roupas, objetos e itens que você não usa mais.
Organize o que pode ser vendido ou doado e use as plataformas online para transformar o que está parado em dinheiro, ou pelo menos em espaço e leveza. Menos coisas também significa menos gastos futuros. Sexto dia. Crie suas metas financeiras. Defina 3 objetivos claros. Um de curto prazo, até 3 meses, um de médio prazo, cerca de 1 ano, e um de longo prazo, 5 anos ou mais. As metas te dão direção, sem elas, o dinheiro sempre encontra outro destino. Sétimo dia. Planeje seu mês. Com tudo o que você aprendeu ao longo da semana, monte um orçamento realista para o próximo mês. Defina limites para cada categoria de gasto, deixando espaço para lazer. Afinal, equilíbrio também faz parte do processo. Lembre-se, sempre, consistência é muito mais importante do que perfeição. Se algum dia não sair como planejado, tudo bem. Retome no dia seguinte. Pequenos progressos, repetidos ao longo do tempo, constroem transformações profundas, no bolso e na vida. Gastar com consciência e viver com leveza, após dar os primeiros passos práticos, é importante entender algo essencial. Esta não é uma linha de chegada. É apenas o começo de uma nova forma de lidar com o dinheiro. Economizar não é um destino final, nem um sacrifício temporário. É um processo contínuo, feito de pequenos ajustes, escolhas mais conscientes e aprendizados ao longo do caminho. Não existe perfeição, existe constância. Ao aplicar as orientações desse vídeo, você provavelmente vai perceber algo curioso. O ganho vai muito além do saldo da conta. Aos poucos, surge a tranquilidade de saber que as contas estão sob controle, a liberdade de fazer escolhas sem culpa e a sensação de viver com menos pressão financeira no dia a dia. Você vai perceber que quando o dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade, a vida fica mais leve. Você passa a decidir com mais calma, a consumir com mais intenção e a alinhar seus gastos com aquilo que realmente faz sentido para você. A verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Falar sobre dinheiro de forma aberta, com amigos ou familiares, reforça seu compromisso e ainda inspira outras pessoas a cuidarem melhor da própria vida financeira. Lembre-se, cada real economizado representa mais escolhas no futuro, mais tranquilidade, mais autonomia, mais vida. Agora, o convite é simples. Comece hoje. Escolha uma única atitude aprendida aqui e coloque em prática ainda esta semana. Salve este material, volte sempre que precisar e acompanhe sua evolução. Vida simples, bolso leve e escolhas conscientes, você é totalmente capaz de construir isso. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não guarda só para você. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Porque educação financeira não é sobre dinheiro apenas, é sobre paz, liberdade e escolhas melhores. E você merece viver assim.